Sabe aquela sensação de que a política brasileira tá meio perdida? Que alguma coisa se quebrou no meio do caminho? Pois é. Segundo uma análise bem interessante de Ivan Alves Filho, isso não é só uma impressão, não. Ele defende que a gente perdeu um fio muito importante da nossa história. E hoje a gente vai mergulhar nessa ideia para entender que fio é esse, por que ele se partiu e, o mais importante, como é que a gente pode tentar juntar os pedaços de novo. E a análise já começa com essa frase, que é bem forte para definir o problema central. Ele diz que os partidos políticos de hoje perderam a sua essência, a sua alma, e se tornaram basicamente isso aí, máquinas eleitorais. Mas o que isso quer dizer na prática, no nosso dia a dia? Bom, vamos lá. Como é que essa transformação em máquinas eleitorais aparece? O autor nos dá um diagnóstico bem profundo, sabe? Ele não aponta um único culpado, mas mostra como a relação entre os partidos e a sociedade foi se deteriorando de um jeito sistêmico. O ponto central do diagnóstico é o seguinte: os partidos, que deveriam ser a ponte entre o que a sociedade quer e o que o Estado faz, simplesmente pararam de funcionar assim. Pelo contrário, eles se tornaram parte da máquina do Estado, olhando para a sociedade de cima para baixo. Sem produzir grandes ideias, sem formar novas lideranças, a sociedade, que deveria ser a origem de tudo, virou só um detalhe. Mas é aqui que a análise fica fascinante. Para a gente entender o tamanho do buraco em que a gente está, o autor nos convida a viajar no tempo para uma época em que a política brasileira fervilhava, cheia de grandes ideias e projetos para o país. Um passado que hoje parece outra realidade. E olha só que interessante. O ponto aqui era a diversidade. Não era um único partido ou uma única ideologia pensando o Brasil, não. Como a gente vê na tabela, a UDN, mais à direita, tinha gente de peso formulando ideias. Ao mesmo tempo, o PTB trabalhista e o PCB comunista também tinham seus intelectuais desenvolvendo projetos de nação. Ou seja, existia um debate de verdade. E isso só reforça o ponto do autor. A política era um campo fértil, sabe? Figuras como Juscelino Kubitschek ou Raul Pila, que o artigo cita, não eram exceções. Eles faziam parte de um ecossistema que tornava o debate nacional muito mais intenso e produtivo, com gente boa vindo de todos os lados. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Se o cenário era tão rico, o que foi que aconteceu? Como é que esse fio do desenvolvimento político foi cortado de forma tão abrupta? O autor aponta para um evento bem específico, uma ruptura histórica que mudou completamente o jogo. A resposta, segundo a análise, está aqui: o longo regime militar, que durou 21 anos. Isso não foi só uma pausa, não. Foi uma fratura de verdade, que quebrou a continuidade do pensamento político brasileiro. O impacto disso foi devastador. Pensa só, por 21 anos, fazer política se tornou algo perigoso. Uma geração inteira que deveria estar aprendendo, debatendo, crescendo, foi silenciada. E aquele diálogo essencial entre a velha guarda de intelectuais e os novos talentos foi cortado. A corrente se partiu bem ali. E as consequências foram profundas, vieram em cascata. Os movimentos estudantis, que eram verdadeiros celeiros de futuros líderes políticos, foram esmagados. O conhecimento se refugiou na academia, muitas vezes de uma forma mais teórica, despolitizada. E o legado de alguns dos maiores pensadores que o Brasil já teve foi simplesmente esquecido. Essa ruptura foi tão funda que, segundo o autor, mesmo os partidos que surgiram da luta contra a ditadura tiveram uma dificuldade enorme para retomar aquele fio perdido. A impressão era de que a política estava, de certa forma, começando da estaca zero, sem aquela conexão com toda a bagagem intelectual da geração anterior. E todo esse legado da ruptura nos traz direto para o cenário atual. O resultado, o autor descreve como um quadro desolador. Vamos entender um pouco os sintomas desse mal-estar político que a gente vive hoje. A análise aponta para uma crise com muitas caras, né? Corrupção, violência, crise de moradia, um recuo cultural. Mas o argumento do autor é que no centro disso tudo está a tal da mediocridade partidária, que é a consequência direta daquela ruptura lá de trás. Partidos fracos, sem ideias, simplesmente não conseguem enfrentar esses desafios. E isso gera um desânimo geral. E aí, no meio desse desânimo, o autor alerta para uma reação que é muito perigosa e, ao mesmo tempo, muito simplista. A ideia de atacar as instituições, como o Congresso Nacional, e tratar a instituição como se fosse o inimigo do povo. Ele argumenta que essa visão é um erro estratégico gravíssimo. E aqui está o pulo do gato, a distinção que ele pede para a gente fazer. Uma coisa são os indivíduos que estão lá, os congressistas que podem e devem ser criticados.
Outra coisa completamente diferente é a instituição, o Congresso, que é essencial para a democracia funcionar. Atacar a instituição é, no fim das contas, atacar a própria democracia. E essa citação resume bem o perigo. Segundo o autor, quando se ataca a instituição de forma sectária, as forças mais moderadas, de centro, acabam enfraquecidas. E isso abre um espaço enorme para os extremistas. É um caminho onde, no final, quem sempre sai perdendo é a democracia. Ok, o diagnóstico é pesado, a gente sabe, mas o artigo não para na crítica, não. Ele finalmente aponta para uma saída. Afinal, não adianta só reclamar, é preciso construir. Vamos ver qual é a proposta do autor para a gente, enfim, começar a tecer um novo projeto para o país. O autor deixa bem claro que a solução não é simplesmente voltar para o passado. Um novo projeto para o Brasil tem que encarar a realidade do século XXI. Automação, inteligência artificial, as novas relações de trabalho. O mundo mudou e a política precisa dar respostas para isso. Então, a proposta é que esse novo projeto se apoie em 4 pilares essenciais. Primeiro, aprofundar a democracia, ir além do voto. Segundo, entender de verdade o novo mundo do trabalho que a tecnologia transformou. Terceiro, recuperar uma identidade nacional, que anda bem abalada. E por último, tratar a crise ambiental não como um detalhe, mas como um eixo central de tudo. E para amarrar todos esses pilares para dar a liga, o autor aponta para 2 ferramentas que seriam o motor de toda essa reconstrução: a educação e a cultura. Seriam elas as responsáveis por formar cidadãos mais críticos e por recuperar nossa capacidade coletiva de pensar o país a longo prazo, costurando, de volta, aquele fio que se perdeu. E a análise termina nos deixando com essa pergunta, que é também um convite à ação. Depois de décadas de ruptura, retomar esse fio não é uma tarefa fácil. Mas o autor argumenta que não existe outro caminho se a gente quiser um futuro melhor. A questão que fica no ar não é só se estamos prontos, mas como cada um de nós pode começar a tecer esse novo fio.